irmãos, graça e paz a todos, amém? É um prazer estar aqui com vocês, mesmo sendo via internet, mas é um prazer estar aqui gravando mais essa aula aí para vocês. Eu vou pedindo desculpa pelo barulho, eu não estou em obra, aqui em casa não está em obra, mas a vizinhança está cheia de obras em volta aqui. E eu peguei esse microfone emprestado, né, com a expectativa de que isso faria com que não pegasse o som ambiente, mas tem uma hora que vai entrar um pouco aí de barulho aí da construção, mas eu creio que não vai atrapalhar. Eu vou tentar ficar dentro dos 30 minutos ali, igual o Felipe ficou na última aula, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Então eu já vou pedindo desculpa aí, provavelmente vai ficar um pouquinho longo, né, esse vídeo. Espero que vocês consigam chegar até o final dele. Se também, pode ser que aconteça também de às vezes tiver que cortar alguma coisa, então de repente a iluminação vai estar diferente, né, às vezes, em último caso, ter que filmar em outro horário. Então, por favor, ignorem esses detalhes, né, foquem na mensagem. Amém? E hoje nós vamos estudar o capítulo 9, né, do livro aí, o governo da igreja. Hoje nós vamos entender quem é que manda na igreja, né? É o pastor? É a liderança da igreja? Né? Ou é Deus? Né? Ou é os dois? Por que os dois? Né? Então, espero que eu consiga mostrar para vocês o porquê disso tudo, porque dessa forma, né, de liderança. Amém? Então, o texto básico está lá em Efésios 1, do versículo 15 ao 23, tá? Mas a gente vai ler apenas aqui o versículo-chave, que está lá em Efésios 1, 22. O livro está colocando 1 e apenas o versículo 22. Mas o trecho que ele destacou aqui, na verdade, pega também o versículo 23. Tá? Eu vou ler esses dois versículos, mas em uma outra versão que eu achei que fica uma versão um pouco mais clara, pelo menos para mim foi mais fácil de compreender. Tá lá, Efésios 1, 22. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstâncias. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado desse trecho, um pouquinho mais para frente, mas aqui a gente já começa a ver que quem manda é Jesus Cristo, né? Também é óbvio, praticamente toda lição a gente vem comentando isso, vem falando isso, né? Então eu tenho certeza que isso já na cabeça de vocês já é safo, né? Já tá compreendido. Então, o alvo dessa lição de hoje é entender que Deus é quem governa a igreja e que Cristo é o Senhor dela e que para funcionar a igreja precisa de liderança humana e organização. Então já vimos que Cristo é o Senhor da igreja, é o líder dela, mas também acabamos de ver aqui que precisa também de uma liderança humana, né? A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Sentir que a igreja é amada por Cristo e é propriedade dele. E obedecer, né, agir obedecendo os líderes que Deus coloca nas igrejas. Então, esse é o alvo da lição. Eu espero que, né, conseguir passar esses ensinamentos para vocês, que vocês cheguem no final desse vídeo, né, entendendo esses 3 pontos, né, e principalmente praticando, né, a obediência à liderança, tanto ela espiritual como humana. Então, dando prosseguimento, vamos continuar aqui na introdução da lição. Podemos olhar para a comunidade dos remidos, a igreja que se encontra peregrinando na terra, de 2 formas. O primeiro olhar pode defini-la como um organismo, como um grande corpo vivo, onde cada crente que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus é membro. E a semelhança do nosso próprio corpo, cada membro da igreja local está interligado e interdependente um do outro, assim também com relação aos crentes de todo o mundo. Isso produz a prazerosa sensação de que onde houver uma igreja e dela eu me aproximar,
estou entrando em contato com os membros do mesmo corpo de que faço parte. Então, o que está querendo dizer aqui? Que a primeira forma de olhar para uma igreja, e para mim, eu entendo que é a principal forma de olhar para a igreja, é enxergar a igreja como um organismo vivo. Né? O que é isso? Significa que a igreja não é apenas essa igreja institucional, não é apenas o prédio, não é muito pelo contrário. A igreja, nós já vimos em outras lições que nós somos a igreja. Né? Então, em primeiro lugar, por que a igreja é uma igreja viva? Né? Eu vou falar em primeiro lugar, porém não é o mais importante. Tá? Em primeiro lugar, porque nós somos a igreja. Então, a igreja não está fixa num determinado endereço. Né? A igreja de BRBV não é a construção, não é o prédio, como já falamos em outras lições. Mas a igreja de BRBV somos eu e você. Nós, né, somos a igreja de BRBV. Mas nós somos também parte da Igreja Universal. Vocês lembram da Igreja Universal? Que é aquela igreja composta por todos os santos de todos os tempos e de todos os lugares. Então, os crentes lá dos Estados Unidos, os crentes da Europa, da Ásia, da África, dos índios, né, no meio da Amazônia aqui, todos nós fazemos parte do mesmo corpo, né, que é o corpo de Cristo, que é o corpo espiritual de Cristo, né. Então, por isso que a igreja é viva, né, porque é um organismo vivo, desculpa, por isso que a igreja é um organismo vivo, porque a igreja não está fixa num único lugar, nós somos a igreja, né? E em segundo lugar, que torna ela uma igreja viva, e aí sim é o principal, que é a presença do Espírito Santo, né? Nós só somos igreja espiritual porque o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo é vivo, né? Deus não é um Deus morto e não é Deus dos mortos, desculpa, mas Deus é um Deus vivo e Deus dos vivos, né? Então, isso nos torna um organismo vivo, né? E não sei se você já teve a experiência de ir numa outra igreja, num outro país, numa outra língua, que você não entende nada, né? E ali você consegue sentir a presença de Deus, consegue adorar a Deus, né? Louvar a Deus, da mesma maneira que você adora e louva na sua igreja natal, né? Na sua igreja original. Então isso mostra que a igreja não está única e exclusivamente num determinado endereço, mas ela está em todo lugar que houver um crente. Então por isso que somos a igreja, a melhor maneira, a primeira maneira, e para mim a melhor maneira de se ver a igreja é vê-la como um organismo vivo, né? Porém, o livro vai continuar aqui. Essa maneira de ver as igrejas que compõem o corpo de Cristo só é possível com os olhos espirituais que o Espírito Santo nos concede. Ele ainda nos ajuda a decifrar o segredo do Evangelho. Então só tem essa visão da igreja espiritual quem já é remido, quem já é salvo, né? Quem não é salvo não vai conseguir enxergar a igreja como um organismo vivo. Quem não é salvo vai enxergar apenas a igreja institucional. É por isso que tem muita gente dentro da igreja há vários anos que se desvia, porque o pastor fez alguma coisa contra ele, porque o irmão da igreja fez alguma coisa contra ele, aí ele, né, fica chateado, bravo, sai da igreja e se desvia. Esse irmão, essa pessoa que se desviou dessa maneira, na verdade, ele nunca enxergou a igreja da maneira correta, né, de maneira espiritual. Ele sempre enxergou a igreja institucional. Então, só os salvos mesmo é que conseguem enxergar a igreja como um organismo vivo. E uma segunda maneira de enxergar a igreja é enxergá-la como uma instituição. Vamos ler aqui o item 2. Um segundo olhar lançado sobre a igreja pode facilmente perceber que ela é também uma organização. Ou seja, ela é um organismo vivo, mas aqui na Terra também ela toma a forma de uma organização. Então, quem está no mundo vai enxergar que não é crente, né? O descrente vai olhar para a igreja e vai enxergar apenas a instituição, apenas a organização, né? A conexão da igreja com os céus a transforma em organismo, como a gente já viu. Mas o fato da igreja estar na terra a transforma em organização. Então,
o fato de Jesus deixar um representante aqui na Terra, que é a igreja, né? E essa igreja, por estar aqui na Terra, ela precisa tomar uma forma de organização, ela precisa ter uma organização, né? Ela precisa ter um líder, né? E pessoas ali que vão ajudar esse líder, né? A organizar o culto, a organizar a instituição igreja, né? Hoje, ela é tanto uma coisa como a outra. No céu não seremos mais organização, seremos apenas organismo. A parte burocrática e funcional deixará de existir. Sumirá da vida da igreja tudo que diz respeito a estatuto, regimento, pagamento de contas, orçamentos, reuniões, planejamentos e etc. Todos esses itens são importantes na presente era. Não obstante, perderão seu valor e não farão mais sentido quando estivermos no céu. Quando estivermos no céu, estaremos vivendo apenas a igreja organismo, né? Vivendo apenas a igreja espiritual. Então, dando continuidade aqui na lição, vamos estudar agora os dois tipos de governo, né? O governo divino e depois o governo humano, né? Então, o governo divino da igreja. Só pela revelação divina é que podemos perceber e entender que o governo último da igreja vem do alto. Todavia, uma vez regenerados, fazendo parte de uma comunidade e desfrutando da sua comunhão, podemos constatar este fenômeno. Ou seja, mais uma vez, só quem é salvo verdadeiramente consegue entender que Jesus é o líder da igreja, né? E não o pastor, não a liderança da igreja. Item 1. Cristo é o cabeça da igreja. Quando se fala de Cristo como o cabeça da igreja, se pensa principalmente no aspecto do seu senhorio. Nesse sentido, ressalta-se a soberania do Cristo que governa a igreja. Jesus é o Senhor absoluto. O senhorio de Jesus está sobre todas as coisas, Efésios 1, 22. Vejam que esse verso fala que Jesus é a cabeça sobre todas as coisas, não apenas da igreja. Deus o tornou Senhor de tudo. O seu senhorio é universal. Sendo assim, anjos e demônios, principados e potestades, poderes do céu, da terra ou do inferno, todos estão subordinados à pessoa bendita de Jesus Cristo. Ninguém pode deter a marcha da igreja. A igreja marcha vitoriosamente porque temos como cabeça o Senhor do céu e da terra. Então, aqui já fica claro, né, mais uma vez, de que Jesus é o Senhor da igreja, né? E isso, né, então, a igreja só existe porque Jesus é o Senhor da igreja, né? Eu costumo brincar lá na missão, lá em Asas de Socorro, que Asas de Socorro só existe porque Deus quer. Porque se dependesse dos homens, a gente já tinha fechado as portas, já tinha falido, cada um tinha ido para sua casa e pronto, já tinha acabado, né? Porque o ser humano pecaminoso e, né, gosta de tomar uma decisão errada, né? Então, a Asas de Socorro só existe porque Deus quer mesmo, porque Ele não permitiu a gente falir a missão ainda. E a igreja é a mesma coisa, né? A igreja só existe porque Deus quer, porque Deus está mantendo, né, ela viva. E esse trecho me fez lembrar de Atos 5, né? Eu vou ler lá a partir do versículo 34 até o 39, mais ou menos. Diz assim: Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir a fazer a esses homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos desses homens e deixai-os seguir em paz. Pois, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos acharei em guerra contra Deus. O que está acontecendo aqui? Os discípulos foram presos e os líderes, né, os fariseus estavam querendo matá-los, né, porque eles estavam pregando a Cristo.
Então, no julgamento lá dos apóstolos, levanta um dos líderes, né, um dos fariseus, chamado Gamaliel, que era doutor da lei, respeitado por todos ali, e ele fala, gente, é o seguinte, cuidado com o que vocês vão decidir em relação a esses homens aqui. Porque se o que eles estão pregando é humano, quando eles morrerem vai acabar em nada, como foi outros líderes, aqui ele citou outros líderes, né? E quando esses líderes morreram, seus discípulos, né, dispersaram e acabou em nada. Então, se o que eles estão pregando é coisa humana, não se preocupem, deixa eles em paz, que quando eles morrerem ou forem presos, né, tudo isso vai acabar. Agora, se não for humano, se vier de Deus o que eles estão pregando, então vocês nunca vão conseguir vencê-los, né? E vocês ainda vão se achar lutando guerreando contra Deus, né? Ele fala que depois vos achareis em guerra contra Deus, né? Então, o que isso quer dizer? Que eles poderiam matar os discípulos, eles poderiam prender os discípulos, mas a igreja de Cristo continuaria. Não seria limitado apenas aos discípulos ali. Deus daria algum jeito de fazer com que a igreja dele continuasse. E o que aconteceu? Estamos aqui há mais de 2000 anos depois e a igreja está firme e forte, crescendo, vitoriosa, apesar de toda a tribulação que já passou, toda a dificuldade, toda a perseguição, toda a heresia que já se criou dentro dela mesmo, né? E a igreja está firme e forte, atravessando os séculos aí. Por quê? Porque é a obra de Deus, porque é Jesus que está comandando. E Jesus não é nada mais, nada menos do que o dono de todas as coisas. Acho muito interessante, né, que lá em Efésios 1, 22 e 23, mas aqui no verso 22, a gente vê Deus dando a Jesus primeiro toda a autoridade sobre todas as coisas, né? E depois que deu a autoridade de todas as coisas para Jesus, o que ele faz? Ele pega Jesus e dá Jesus para a igreja. Eu nunca tinha reparado nisso. Não é Jesus que ganha a igreja, não, mas é a igreja que ganha Jesus. Está lá no finalzinho do verso 22, diz assim, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, e o deu à igreja. Primeiro, Deus deu autoridade para Jesus sobre todas as coisas e depois o deu à igreja. Então, a igreja recebeu um presente. Qual foi esse presente? O líder, o seu cabeça, né, que é Jesus Cristo. Nada mais, nada menos, né, do que o dono de todas as coisas. Porque ele sabia, Deus sabia que a igreja ia passar por tremendas dificuldades. E só um líder todo-poderoso para fazer a igreja vencer. Nada mais, né, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Então, mais uma vez ali a gente vê o quanto que Deus ama a igreja, né? Ele deu, a igreja recebeu Jesus de presente, né? Eu achei muito interessante isso. Nós recebemos Jesus de presente, né? E nós não somos o presente para Jesus, pelo contrário, Ele é o nosso presente. Ok, ânimo, você faz parte de um exército mais que vencedor, né? Olhe para a igreja e saiba que quem ousar tocar nela estará tocando no corpo de Cristo. E é dele que virá a contraofensiva. Então, nosso líder é Deus. Então, se alguém atacar a igreja dele, vai estar recebendo, né, a contraofensiva, o contra-ataque de nada mais, nada menos, né, do que Deus. No item 2, Cristo amou a igreja. O governo de Cristo sobre a igreja não tem como base o poder ou a demonstração da força, muito menos a imposição própria dos ditadores. Na base do seu governo está o amor. Diferente de tudo o que podemos ver neste mundo, Jesus governa a igreja sem que isso lhe renda qualquer acréscimo. A relação de Jesus com a igreja está fundamentada no amor. O que isso quer dizer? Que Jesus não te obriga a segui-lo, né? Ele ama tanto a gente que ele aceita até que a gente fique bravo com ele. Contrário de um ditador. Vai ficar bravo com um ditador para você ver o que acontece. É morte na certa. Só para tentar esclarecer, vamos imaginar aqui a situação. Chega um ditador, né, para mim, chega e fala, Jefferson, eu quero que você faça isso. Se você fizer isso, vai ter essa e essa consequência. Se você não fizer o que eu quero, vai ter essa e essa consequência. Qual que você escolhe?
Ah, ditador, eu não quero fazer a sua vontade, eu quero te desobedecer. Ele, não, você não tem escolha, você vai fazer o que eu quero, pronto, acabou. Não, ditador, eu quero fazer outra coisa. Não, você vai fazer o que eu quero, pronto, acabou. Eu tô mandando, é uma ordem, você não tem escolha, você vai fazer o que eu quero, pronto, acabou. Jesus chegando, né, para mim e pedindo para mim fazer alguma coisa que ele quer. Né? Então, Jefferson, eu queria que você fizesse isso. Se você fizer isso, vai ter essa e essa consequência. Se você não fizer, se você me desobedecer, vai ter essa e essa consequência. Qual que você quer fazer? Ah, Jesus, eu quero te desobedecer. Eu quero fazer a segunda opção. Contrário do imperador que ia mandar, não, você não tem escolha, faz o que eu quero. Jesus fala, tá bom, eu te mostrei as consequências, você decidiu, eu vou respeitar a sua vontade. Então, Jesus não nos obriga a segui-lo. Ou, por exemplo, você mesmo, né, quando se converteu, antes de se converter, Jesus chegou para você e falou, é o seguinte, você vai se converter agora, sai da sua cama agora, vai para a igreja agora, precisa se converter agora, pronto, acabou. Ah, Jesus, eu não quero saber se você quer, você não tem escolha. Levanta da sua cama, se arruma e vai para a igreja e vai se converter lá. Não, Jesus não fez isso, né? Jesus te dá a opção. E isso é a liderança através do amor, né? Ele te mostra a vontade dele e te dá a opção de fazer a vontade dele ou não, né? Então, isso significa dizer que nesta relação, Jesus apenas oferece e nada recebe em troca. Então, é o amor sacrificial, né? É o amor ágape, é aquele amor que prefere dar do que receber, né? Então, Jesus não está esperando nada em troca, né? Ele ama nos abençoar, ele ama cuidar da gente, ele ama nos direcionar, né? Porque ele ama a gente, ele não quer nada em troca, né? Ele não exige nada em troca. E por pelo menos duas razões isso acontece. Isso o quê? Essa liderança por amor, né? Não por determinação. A primeira é porque a igreja não tem atributos qualificados para recompensar a Jesus por tudo que ele fez por ela. Então, Jesus, quando morreu no nosso lugar, ele já sabia que a gente não ia ter como pagar isso. Não é um favor, ele faz para a gente devolver depois. Não, é a graça, ele deu, né? Sabendo que não ia receber nada em troca. A gente não tem nada que a gente faça, né, que possa pagar o que Jesus fez por nós na cruz, né? Então, quando ele nos amou, ele já sabia que não ia receber nada em troca. Ele ia emprestar sabendo que não ia receber de volta, né? Mas isso mostra o amor dele. Mesmo assim, ele decidiu, ele aceitou morrer em nosso lugar. E B, né, porque o que Cristo fez, por amor o fez. A palavra que Paulo usou para descrever o relacionamento de Jesus com a igreja foi uma tipicamente cristã. Agapau. A palavra tipicamente cristã é agapau, porque só é usada no contexto bíblico, né? Ela praticamente não tem registro dela sendo usada nos livros da época de Jesus, né? Basicamente, dentro da Bíblia só que você vai encontrar essa palavra, né, no grego, agapau. Que nas palavras, então o francês, o Francis Folks, acho que é assim que fala, né? Então ele explica aqui, né? Ele diz que essa palavra agapau significa amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo, que não procura a satisfação própria, nem mesmo a afeição como resposta à afeição, mas que luta pelo mais alto bem da pessoa amada, né? E essa próxima frase aqui, essa última frase resume tudo, todo esse item aqui, né? Quem faz algo por amor recebe a recompensa no próprio ato de fazer. Quem faz algo por amor recebe a recompensa no próprio ato de fazer. Então, Jesus já se sentiu recompensado ali quando ele estava morrendo na cruz, né? Ele já falou, não, eu estou fazendo por amor, eu estou feliz de estar morrendo aqui por eles, né? Não quero nada em troca, né? Quem nunca fez um favor muito grande para uma pessoa e você sabia que você fazendo aquele favor para aquela pessoa, a pessoa não ia poder te devolver, te retribuir, mas mesmo assim você fez com amor, com um desejo de ver, né, aquele sorriso no rosto da pessoa. É mais ou menos isso, é algo próximo do que Jesus
sentiu e experimentou ali. Né? A gente fez um favor sabendo que não ia receber nada em troca, então para ele já estava bom demais. Falei, só de eu amar, só de eu dar uma segunda chance para esse povo aqui, já está bom demais para mim, já é o suficiente. E continuando aqui, no item 3, né, Cristo comprou pelo seu sangue a igreja. Né? Então, continuando aqui, mostrando o porquê que Cristo, né, é o líder, é o cabeça da igreja. Né? Primeiro, então, porque ele amou a igreja, né, de forma sacrificial, né, de forma que a igreja não pode retribuir isso para ele, e também porque ele comprou a igreja, né, nós somos comprados, né, com o sangue dele, né. Eis uma verdade que precisamos assimilar e entender até as suas últimas consequências. A igreja foi comprada. Ela pertence a Cristo por direito de propriedade. O preço pago foi o próprio sangue de Jesus. Pedro faz coro com Paulo ao afirmar que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Não pertencemos a nós mesmos. A igreja não se pertence. Por ser propriedade alheia, precisa seguir as ordens do seu dono. Então, nós somos dele porque ele nos comprou, né? O sangue dele foi o preço pago por nós. Sabendo que a igreja local é parte do corpo de Cristo, como você se sente conduzindo seu membro? Como você tem se conduzido sendo membro desse corpo? Então, sabendo que a igreja local é parte do corpo de Cristo, como você tem se conduzido sendo membro desse corpo? É para a gente refletir aí. Sabendo que Cristo ama a igreja, qual tem sido o seu sentimento para com a igreja do Senhor? E sabendo que a igreja é propriedade de Cristo, qual é o valor que você tem dado a ela? Então, reflita, pense nessas 3 perguntas, né? E se achar alguma resposta aí que não condiz com a Bíblia, vamos lutar aí para mudar isso, né? Dando continuidade, então vamos ver aqui o item 2, né? Vamos começar a ver agora sobre o governo humano da igreja, né? Deus escolheu, vocacionou e capacitou homens e mulheres para conduzirem a igreja, definindo-a tanto como organismo como organização. É uma contradição marcharmos em direção à glória celestial enquanto na terra não honramos nossos compromissos. A Bíblia deixa claro que Deus escolheu alguns para estarem à frente da igreja. Como organismo, o governo é divino. Como organização, o governo é humano. Então, como foi dito aqui, é uma contradição marcharmos em direção à glória celestial enquanto na terra não honramos, né, os nossos compromissos. Ou seja, aqui na terra nós temos compromisso, né? A instituição, a igreja, a IBRBV, primeiramente ela é um organismo vivo, é uma igreja celestial, né, espiritual, desculpa, mas como é feita de seres humanos, então precisa ter um local físico, precisa ter um líder humano, uma organização, né, liderada por homens. Porque imagina, vem um fiscal da prefeitura e quer conversar com o líder da igreja para fazer uma vistoria na igreja. Aí chega lá na igreja, bate lá na porta, eu queria conversar com o chefe aqui da igreja. Aí a secretária fala, então fala com Deus. Não tem como, né? Então, a instituição, né, precisa de um líder humano para cumprir as exigências humanas, né, da Terra, né? E, então, como organismo vivo, né, o governo é divino. Porém, como organização, o governo é humano, né? Por causa disso, porque tem leis, cada país tem sua lei, cada cidade tem sua lei, então a instituição igreja precisa seguir as leis, né, humanas, então por isso precisa, não só por isso, né, mas por outros motivos também, mas esse é um dos motivos pelo qual precisa de um líder humano. Mas é muito bom relembrar que mesmo no governo humano é Deus quem dá as diretrizes, então, né, no final de tudo, Deus está no controle. Item 1, pastores e mestres, né? Então a gente vai ver aí algumas funções, né, 4 funções que existem dentro da igreja, da instituição, né, da organização
igreja, né? Então, primeiro aí, pastores e mestres. A expressão outros para pastores e mestres, né? Esse aqui é um trecho de um versículo, né? Que Deus deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, né? E outros para pastores e mestres, né? Então essa expressão, pastores e mestres, é citada em conjunto, havendo assim a possibilidade de que os dois nomes, pastores e mestres, se refiram ao mesmo ministério. Há quem afirme que se trata de ministérios diferentes. Calvino é um destes. As duas principais características do ministério pastoral podem ser enumeradas como prover alimento espiritual para o rebanho e proteger o rebanho de perigos espirituais. A principal característica do mestre, como o próprio nome dá a entender, é ensinar. Então, eu entendo que não é o mesmo, não é a mesma função. Pastores e mestres são duas funções diferentes, né? Como a lição enumerou aqui, né? Que as duas principais características do pastor, né, é prover alimento espiritual para o rebanho e proteger o rebanho dos perigos espirituais. E a do mestre? A do mestre é ensinar, né? Então, e como, vamos continuar lendo aqui, o dia a dia da igreja parece revelar que nem todo pastor é mestre e nem todo mestre é pastor. O que realmente importa é que Deus instituiu ambos para edificar a igreja local e que ambos os ministérios não podem ser negligenciados sob pena de sérios prejuízos para o corpo de Cristo. Então, no dia a dia a gente já vê essa diferença, né, entre pastores e mestres, né? A gente vê que muito pastor não é mestre, ou seja, o pastor é bom de atender, né, no seu escritório, fazer aconselhamento, ir visitar o irmão, né, tá ali junto com as ovelhas e tal, mas na hora da pregação, na hora do estudo, você vê que ele não tem assim aquele tchan, né, não consegue aprofundar muito e tal. Porém, e tem o mestre na hora da pregação, do estudo, o cara vai no grego, no hebraico, vai lá no contexto da época e tal, né, faz a Bíblia ganhar vida assim na exposição. Mas não consegue aconselhar, não é um bom conselheiro, não gosta muito de prefere estar mais, passar mais tempo estudando ali, preparando um sermão, um estudo, do que estar indo visitar o irmão na casa. Então a gente vê que são duas coisas diferentes, né? É bem claro que são duas coisas diferentes. Porém, isso não importa. Como o autor da lição termina aqui, não importa isso. Importa que existam as duas coisas, né? E que no final das contas é para abençoar a igreja, né? Então, seja a mesma função, seja as funções diferentes, não importa. Importa que tenha esses dois caminhos agindo juntos, né, em favor da igreja local. Aplicação. Deus lhe concedeu o dom do pastoreio, do ensino, ou ambos, né? Você entende que Deus te deu o dom do pastoreio ou do ensino, né? Se você entende que Deus te deu e você não está praticando, eu quero te animar, né? Vai praticar, vai ser bom para você e bom para as outras pessoas também. A Bíblia diz que o que preside, né, que é o que lidera, deve exercer esse dom com diligência, e o que ensina deve esmerar-se ao fazê-lo. Romanos 12:8. Qual é a relação daqueles que receberam estes dons com este versículo na prática ministerial da igreja hoje? Então aí duas perguntas aí para a gente refletir, né, cada um pensando aí na sua vida. Ok? Dando continuidade aqui. 2. Presbíteros e diáconos. Então agora vamos ver sobre essas outras duas funções da igreja, né? Evidentemente, desde que esse texto foi composto pelo apóstolo Paulo, muita água passou debaixo da ponte. Hoje há vários modelos de governo de igreja. O que um desses termos significa para uma igreja local pode não ser necessariamente o que significa para outra. Isto é secundário. O que tem real valor é que Deus escolhe pessoas para desempenhar funções diferentes e complementares no corpo de Cristo. Então, presbíteros e diáconos. Então, em determinada igreja, presbítero vai significar uma coisa, e a mesma palavra presbítero em outra igreja vai significar, né, outra função, a pessoa vai fazer outra coisa diferente. Então, não importa, né?
O importante é que, né, tenham pessoas executando essas funções na igreja local, né? O que tem real valor é que Deus escolhe pessoas para desempenhar funções diferentes e complementares no corpo de Cristo. É de fundamental importância entender que quem é chamado para ser presbítero exercerá uma função diferente daquele que é chamado para ser diácono e que uma função não é melhor nem superior à outra. Alguém pode achar erroneamente que o ministério de diácono é um estágio para se chegar ao ministério de presbítero. Então não existe ministério melhor do que o outro, né? Então muito diácono às vezes pode pensar, eu vou ser um ótimo diácono, porque aí assim eu vou ser promovido para presbítero, né? Tem algumas igrejas que têm esse tipo de política, tá? Eu já participei de algumas igrejas que têm esse tipo de política, né? Mas biblicamente não é isso, tá? Diácono é diácono, presbítero é presbítero, e perante Deus, um não é melhor do que o outro, né? No tempo neotestamentário, os presbíteros, também chamados de bispos, eram dirigentes da igreja cristã. Eles se dedicavam ao ensino da doutrina e à pregação do evangelho. Os diáconos eram pessoas que ajudavam nos trabalhos de administração da igreja e cuidavam dos pobres, das viúvas e dos necessitados em geral. Então, o presbítero, ele era praticamente o pastor. Vamos dizer, hoje, né, é mais fácil de entender. Presbítero, a função de presbítero é a função de um pastor hoje, e o diácono ainda continua sendo usada essa palavra ainda hoje, né? O diácono é aquela pessoa que serve, que ajuda ali na igreja, né, a organizar a igreja. Naquela época, né, era a pessoa que ia visitar a viúva, né, o órfão, os necessitados, né? E então você já vê, né, biblicamente que são duas funções diferentes, né? Mas ambas trabalhando para o mesmo fim, que é o crescimento da igreja local. O dom dos presbíteros os habilita principalmente para trabalhar com o abstrato no corpo de Cristo, que é o ensino, a pregação do evangelho e funções correlacionadas a essas. E o dom dos diáconos os habilita principalmente para trabalhar com o palpável, como, por exemplo, o cuidado com os pobres, viúvas, órfãos, necessitados em geral. Então, a gente vê que são duas coisas bem diferentes. E, para terminar, então, a conclusão: a igreja é governada por Deus. Jesus Cristo é o Senhor dela. Isto não quer dizer que tudo o que acontece na igreja reflita a vontade divina, mas que ninguém pode deter o avanço dela e a sua existência não depende de homens. Então, achei muito interessante esse final aqui. Porque embora seja Deus, né, sendo o supremo líder da igreja, né, Jesus Cristo no caso, muita coisa que acontece dentro da igreja local, né, não é da vontade de Deus, né? Por quê? Por que isso acontece? Por que pastores falham, líderes falham? Porque a gente está dentro do amor, né, a liderança amorosa de Deus, né? Lembra quando a gente viu, né? Não é uma liderança ditatorial, né? Não é uma ditadura, é uma liderança baseada no amor, ou seja, a gente sabe as consequências das duas decisões, de fazer a vontade de Deus e de não fazer a vontade de Deus, e a gente decide no dia a dia qual que a gente vai escolher. Então, por isso que existem líderes falhos, né? Porque Deus permite. Deus nos dá a liberdade de escolhermos o certo e o errado, fazer o certo e fazer o errado, né? O governo humano da igreja foi instituído por Deus. Nem todos os pastores, presbíteros, diáconos e demais líderes fazem exatamente o que Deus quer, e muitos desses ouvirão da boca dele. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tal realidade mostra que há entre os que lideram aqueles que são fiéis e os que não são. O trigo e o joio, que no momento adequado serão separados. João 13, de 1 a 20. Então, é isso aí. Embora a liderança seja de Deus, nem tudo que acontece na nossa igreja é da vontade de Deus. Porque Ele
permite, né? Ele permite que o trigo e o joio convivam juntos para que haja, né, a gente consiga ver a diferença, o mundo consiga ver a diferença e ver qual realmente segue a Deus e qual não segue, né? Então, espero que tenham aprendido, espero que tenham sido abençoados e na próxima aula o Felipe vai estar falando então sobre a disciplina na igreja. Deus abençoe a todos, até semana que vem, se Deus quiser.